Modo X-Layer, o que é, como funciona, né, no Casio MZX500. Vou explicar isso tudo para vocês agora nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Silva, vocês estão aqui no canal Musicalizando com André Silva. Então, eu resolvi trazer essa ideia para vocês já têm acompanhado o canal aí, né, Musicalizando com André Silva, né, eu trago muitos reviews aí do Casio MZX500 e assim, nunca tinha falado dessa ideia aqui em particular, e eu acredito que muita gente vai interessar e vai gostar de saber mais sobre os recursos que esse teclado aqui oferece. E eu vou falar isso aí para vocês nesse vídeo, né, com a ideia do modo X-Layer, né. Algumas coisas não vai dar para vocês pegar aqui no painel, mas eu vou explicar passo a passo e vocês vão entender tranquilamente. O modo X-Layer, né, o que é? O próprio nome já diz que é X-Layer, né, ou seja, X vem de hexa e layer, camada, né? Então, ou seja, são 6 camadas. São timbres que já vêm de fábrica no MZX500 com 6 camadas de timbres. Né, você que já toca mais tempo, né, que já tem um contato maior com o teclado, você sabe que a maioria dos timbres que tem por aí são timbres que tem camadas nele. Às vezes você tenta reproduzir um outro teclado, mas se você não saber exatamente as camadas que tem naquele timbre em específico, você não consegue criar um timbre idêntico, né? E assim, mais ou menos, esse modo X-Layer, ele já vem com os timbres com 6 camadas. Esse modo X-Layer que vem no Casio MZX500 é um modo que ele vem, modo de timbres de synth, né? Timbres mais, né, eletrônicos, né? Ele vem com esse modelo, mas eu tenho um review no canal, vou deixar o link na descrição, onde eu explico para vocês também como entrar nesse modo X-Layer e colocar timbres de piano, órgão, ou seja, para vocês criar 6 camadas de timbres para vocês executar em tempo real, como se fosse um sintetizador, o que faz esse teclado aqui ganhar um ponto e tanto por ser um teclado arranjador, mas ele tem a função sintetizador, né? Então, ou seja, isso já vai até quebrando, né, o grande preconceito que às vezes tem com teclados arranjadores, né? Esse teclado aqui eu considero ele um híbrido, né? Você consegue gravar, você consegue fazer a função de sintetizador e ao mesmo tempo também consegue fazer a função de arranjador. Ele é um teclado bem completo. Eu, por exemplo, gosto muito de usar ele na hora que eu vou gravar vídeos, essas coisas, justamente porque eu só estou usando um microfone na tela e estou captando o áudio dele aqui pela caixa dele mesmo. Talvez não vai sair com a melhor qualidade, mas assim, na hora que a gente está com pressa, né, menos equipamento para ligar, é muito mais interessante, né, pro dia a dia do que às vezes pegar um teclado, né, que eu vou precisar de uma caixa, eu vou precisar de fone de ouvido, tudo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Então assim, já ganha ponto, mas pra gente não perder o foco, o modo X-Layer, né, ele vem com esses 6 timbres. Só que tem uma outra coisa interessante aqui no Casio MZX500, que ele vem com esse modo X-Layer de fábrica com 6 timbres de camada, mas o Casio MZX500, depois eu vou tirar a foto e vou deixar aí de print para vocês verem aí no painel, que aí vocês vai ficar mais fácil. Ele tem dual voices, né? Então você consegue colocar esses 6 timbres, 2 camadas com 6 timbres, então já dobrou para 12, porque ele é um timbre só, mas só que com 6 camadas. Então você pega esse timbre, se você colocar, por exemplo, a camada de dual voices, você tem 12 timbres. E se você também quiser colocar a camada de split voices, né, aqui no Casio ele tem uma função onde você aperta o botão tone, eu já vou explicando para vocês. Quando você liga o split, né, aciona aqui os timbres que você quer colocar em camada, né, dentro do banco X-Layer, você vai pegar um, pega outro, ou seja, fez a dual voice. Depois vem aqui no split voice. Só que o split vai ficar dividido, né? Quando vocês apertarem o botão tone, vocês abrem um outro painel aqui na frente. Esse painel vai estar upper nos 2 timbres de cima. Se você já tem o MZX500, você vai saber aí, né, upper e upper nos 2 timbres de cima, e nos 2 timbres de baixo vai estar escrito lower, lower. O que você vai fazer? Você clica em cima do botão lower, que quando você clicar em cima dele, você vai mudar para upper. E aí você torna a clicar no outro upper. Você vai ficar com 4 timbres upper. Então agora já não é mais split voice, não vai ser divisão de teclado. Vai ser 4 timbres em camada. Agora vamos fazer as contas. São 4 timbres e cada timbre possui 6 camadas. Então você consegue tocar simultaneamente 24 timbres. Eu estava até testando ele aqui antes, né, para ver se ia dar o corte de polifonia, né, porque tem timbre que ele já vem com polifonia alta, né, de fábrica e às vezes vai cortar. Não embolou. É claro que vai depender dos timbres que você misturar aqui, né? Pode ser que corte na hora de você tocar. Mas aqui, pelo que eu fiz aqui na brincadeira que eu estava fazendo, não cortou.
mas já é bem interessante você conseguir fazer isso, né? Mas se digamos que corte com os 4 timbres, 24 timbres ao mesmo tempo, né? Em camadas aí, né? Fazendo essas camadas, se você colocar, por exemplo, 12, já é demais. E tem outro, você pode colocar, além de colocar os 2 timbres Synth, né, X-Layer, você pode colocar um outro timbre também, mais junto. Então, digamos que você colocar 2 camadas, né, e você tem mais 2 espaços para colocar ainda mais outros timbres que você quiser. Então, dá para fazer uma brincadeira bem legal aqui com esse teclado. E também você pode usar as configurações que eu te falei para configurar, por exemplo, colocar piano, né, em determinados locais, piano elétrico, órgão, ou seja, vai depender do seu gosto e do seu estilo. E sem contar que esse modo X-Layer, você controla esses timbres aqui, ó, pelos drawbar aqui do Custom MZX 500, que é bem interessante, ou seja, você consegue abrir o filtro, você consegue retirar o filtro, você consegue aumentar o volume, diminuir o volume, né? Então tem timbre que ele está bem apagado aqui, ó, na hora que você mexe nos drawbar, ele vai aumentar um pouco mais, esse timbre ele vai destacar, né? Mas a ideia das camadas é, às vezes, aquele timbre ali você quase não percebe, mas digamos que você quer perceber, você mexe aí nesses botãozinhos aqui e você consegue criar nuances ainda diferentes. Então, além de você conseguir tocar 4 timbres simultaneamente, esses 4 timbres com 6 camadas cada, você ainda consegue controlar, ficando mais ou menos como se fosse isso aqui, ó. Viu aí como que ficou interessante? Eu consigo, além de criar essas camadas, eu consigo regular esses timbres por aqui. Então, assim, é um teclado que para tocar em igreja, em pequenos eventos, não vou dizer em grandes eventos, mas pequenos eventos aí você consegue sobressair bem. Então, assim, mais uma ideia aí, mais um ponto aí para o Custom MZX 500, que eu já venho falando sobre ele, né? Um teclado bem legal, né? Ele atende aí, igual eu falei, 3 públicos diferentes. Você consegue usar esse teclado como um teclado controlador, né? Que acredito eu que com certeza não testei ainda. Se ligar ele como um controlador, você deve conseguir controlar lá, né, o controlador por esses drawbar aqui, ó. Isso aí, geralmente esses teclados que vêm com esse recurso, você consegue endereçar lá para o seu controlador, mas eu não usei essa função, não posso afirmar. Mas, de qualquer forma, você consegue usar ele como teclado controlador, né, ligando, atrás ele vem com a entrada que você consegue ligar o cabo de impressor, então você consegue usar ele normalmente também como teclado controlador. Também consegue usar como arranjador, que na realidade é a função principal dele, teclado arranjador, né? A galera que curte teclado arranjador aí tem curtido demais, a galera que tem. E também, pra gente que toca em formato de banda, né? Que é o meu caso, geralmente toco mais com banda, ou seja, uma função mais de sintetizador. Eu, assim, praticamente curto demais esse teclado, justamente por causa dessas montes de função. Alguns ainda eu nem utilizei, nem sei como mexer nele, ainda estou aprendendo no dia a dia, correria, não fico o tempo todo mexendo. Então, assim, a gente vai aprendendo, vendo um detalhe ou outro e a gente vai vendo que esse teclado tem muita coisa para oferecer, né? Como sintetizador, por exemplo, já falei também, tem outro vídeo aí no canal onde eu explico, né, para vocês como endereçar, por exemplo, timbres para os knobs deles aqui, né, que é para você aumentar volume, diminuir volume. Você consegue endereçar também aqui para os drawbar, como eu já falei, consegue endereçar aqui, ó, essa rodinha de modulation aqui, então você consegue aumentar o volume, diminuir o volume, ou seja, essa roda de modulation que você consegue fazer muitas funções com ela. Então, assim, é um teclado que chegou, ele não tem atualizações, igual tem algumas pessoas que têm reclamado que não tem atualização, mas acredito que a Caixa não trouxe a atualização, que ela já fez ele à frente do tempo, porque esse teclado já tem aí deve ter uns quase 10 anos aí no mercado, né, ou já tem uns 10 anos, e com todos esses recursos ainda neste tempo, né, já que muitas marcas concorrentes, né, lançam teclados aí bem desejáveis, né, bem duvidosos, melhor dizendo, quando você compra, para você conseguir ter alguns recursos, por exemplo, como esse que eu falei aqui, você vai precisar comprar uma série bem lá na frente e muito mais caro. Então, mais um ponto aí para Cássio com relação ao MZX 500, e se você queria saber mais sobre esse assunto, espero que você tenha ficado esclarecido aí. Até mais.